O que é o chamado? O chamado é o ato através do qual Deus desperta aquela pessoa com quem ele tem um propósito. Sim. E nós chamamos isso de vocação. A vocação é um propósito divino dentro da pessoa. Mas às vezes esse propósito, ele às vezes em determinado momento, ele não é ainda reconhecido pela própria pessoa ou por outras pessoas. Ela não identificou ainda isso Não nela. identifica. O grande exemplo, mais uma vez eu quero dizer, é sobre Moisés. Sim. Que nasceu para ser libertador de Israel, Certo. mas obviamente que ele não sabia disso. Sim. A sua família bem sabia, sua mãe, tanto é que o guardou para esse propósito de Deus. Todas as coisas cooperam para aqueles que são chamados segundo o propósito. Sim. Mas em algum momento da sua vida, quando Deus lhe revelou através da sarça, ali foi o seu chamado especificamente, quando ele toma consciência de uma vocação que ele tinha, ou de um Sim. propósito que havia no seu coração. Então o chamado é o ato através do qual consciência. Deus desperta a pessoa e a pessoa responde exatamente com a consciência e com a certeza de que Deus o está chamando. Sim. Né? E existe chamado específico? Sim, obviamente. Para isso a gente precisa diferenciar, ou pelo menos aqui pontuar, dois tipos de chamados. Certo. Existe um primeiro chamado, esse é mais universalizado, que é o chamado para a salvação. Certo. Deus chama a pessoa, a salvação, na verdade, ela não nasce na pessoa, ela nasce em Deus, obviamente, porque é Ele quem propõe a salvação. Então Ele chama a pessoa. É exatamente nesse momento que acontece a conversão, porque a pessoa responde ao chamado com fé. A resposta humana é fé, mas Sim. há anteriormente um chamado de Deus. Sim. Agora, você falou a respeito do chamado específico. Sim. É um chamado para um ministério, para uma obra, para um trabalho, como Moisés foi libertador, como Abraão foi chamado para ser pai de uma nação e assim por diante. Deus, então, ele especificamente, ele também chama pessoas para desempenhar a sua obra, porque a Bíblia nos revela que Deus é um Deus que chama as pessoas para cumprir Sim. o seu propósito. Sim. Nós cremos que Deus, ele mantém todas as coisas debaixo do seu propósito, ele governa e controla todas as coisas, e ele escolhe pessoas, ele chama pessoas para cumprir essa sua vontade. Então esse chamado, há o chamado também específico, um generalizado para a salvação, mas um bem específico para que a pessoa seja um pastor, seja um missionário, Sim. ou desempenhe qualquer outra função relevante para o reino de Deus. Aí tem perguntas, né? Existe chamado só para pastor ou missionário? Quais os chamados que podem existir, pastor? Tem o chamado para um ministério pastoral, que é um ministério de cuidado da igreja, que é diferente do chamado missionário, que é de anunciação do evangelho para fora da igreja. Ainda que todos são chamados a anunciar, mas Deus dota algumas pessoas... Porque ir de pregar o evangelho é para todos. Exatamente, para todos os cristãos. Tem que compartilhar a sua fé. Sim. Mas só que algumas pessoas, na verdade, têm essa função como um chamado especial. Tem uma capacidade superior a qualquer dos outros cristãos. Sim. Para exercer essa função. Como tem o chamado evangelístico, apostólico, para a área do ensino, que são os mestres. Chamado profético. Profético, que é trazer a voz de Deus para aquela sociedade onde a pessoa vive. O chamado de Deus a gente pode identificar na Bíblia. Por exemplo, Moisés, Abraão, o primeiro chamado que a gente identifica na Bíblia, bem claro, Abraão. Sim. Abraão para, a partir dele, formar uma nova nação. De Moisés para libertar essa mesma nação que agora já estava formada, mas cativa no Egito. Por exemplo, Isaías, Jeremias, para profetizar ao povo de Deus, ministério profético. Sim. Eu já mostrei 3 coisas diferentes. Paulo, por exemplo, o chamado de Paulo, para ser um apóstolo. Um apóstolo é uma pessoa enviada, mas um apóstolo para os povos gentílicos, os não-judeus. Enquanto que aqueles 12 chamados por Jesus, eles desempenharam mais uma função voltada para o povo judeu, como Pedro, como João, mas Paulo para fora de Israel. Olha bem, são chamados bem específicos. Sim. Bem específicos.
Eu quero aqui também pontuar alguns sinais do chamado. Primeiro é a revelação de Deus, o Deus que chama, como foi na sarça, como foi para Abraão, nós não sabemos como é, mas a pessoa que ouve o chamado, ela tem plena convicção de que foi Deus quem falou com ela. Sim. Como Deus fala? A Bíblia nos diz que Deus fala de diversas maneiras. Então ele fala no interior, ele pode usar pessoas, as escrituras, mas o mais certo é o seguinte: a pessoa com quem Deus fala, ela terá pleno discernimento que é Deus que está falando com ela. Ou seja, Deus é plenamente capaz Sim. de se revelar confirmar. e de tornar claro e confirmar a mensagem que ele traz para a pessoa. Em segundo lugar, é a cooperação de Deus diante das oposições, das dificuldades. Porque diz-nos o texto de Romanos 8:28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus faz com que as coisas cooperem. Deus não diz que vai ser fácil, mas que as coisas irão cooperar. Esse é um sinal. Por exemplo, quando Abraão foi chamado, ele tinha por volta de 75 anos. E o chamado dele era específico, ser o pai de uma grande nação. Mas ele não tinha nenhum filho sequer. Sim. Mas, no tempo certo, como Deus havia prometido e ele sabia, ele teve o seu filho. E olha que demorou 25 anos para isso acontecer. Ele já tinha 100 anos. Moisés, Deus diz, você vai ser libertador. Deus, ele se revela através de milagres na vida de Moisés. Vai lá e mostra para Faraó e diz para ele deixar o povo sair. Mas, em contrapartida, o próprio Deus disse, eu vou endurecer o coração dele. Então, 10 vezes, pelo menos, Moisés ia, fazia um milagre, como que se fosse para convencer a Faraó, mas o próprio Deus não deixava que Faraó fosse convencido. Sim. Era uma prova com Moisés, que isso aconteceu até a 10ª praga, Sim. onde aconteceu a libertação. Com Isaías acontece uma coisa mais difícil ainda, eu creio. Deus falou, vai lá e prega, profetiza para o povo, mas ninguém vai te ouvir. Ninguém vai te entender. Eles não terão sensibilidade para te entender. Ué, mas como que Deus chama uma pessoa para falar para um grupo de pessoas ou para uma nação que não vai ouvir? Mas é o propósito de Deus. Há um propósito. É o testemunho. Por isso que hoje nós falamos para quem vai crer e para quem não irá crer. Nós não sabemos quem vai crer e quem não irá crer. Mas temos que falar para todos, para que o testemunho seja dado. Então Isaías, ele recebe uma palavra de Deus dessa forma. Você vai ouvir, você vai falar. As pessoas não o ouvirão. Por isso que o ministério do profeta Isaías, ele foi de certa forma muito sofredor. Mas ele estava no pleno cumprimento de sua missão, da sua chamada, e Deus estava fazendo com que tudo cooperasse para que o propósito de Deus fosse cumprido. E a profecia de Isaías, para nós termos ideia, é a maior, é a principal, é o profeta messiânico que falou de uma maneira muito clara, há centenas de anos antes do Messias, falou a respeito da obra do Messias. Mesmo tendo um ministério difícil, a sua obra é uma das principais. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.